Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, subo essa tribuna hoje para iniciar pontuando o quanto esse é um dia que é muito grave e histórico nesse nosso estado e também no Parlamento Fluminense. Porque a gente está aí desde 16 de março enfrentando ativamente no nosso estado uma pandemia. E nesse momento, era um momento que a gente deveria estar debatendo a forma de chegar mais recursos na saúde pública, a forma de ampliar leitos, a forma de garantir uma renda emergencial estadual que não aconteceu. A gente deveria estar aqui reduzindo danos de uma pandemia que já anunciou mais de 17 mil óbitos em nosso estado. Mas, infelizmente, o que nos traz aqui hoje é essa sessão presencial. E devo confessar aqui, como ferrenha defensora do isolamento social, que fico saudosa de olhar esse plenário cheio, imaginando os tempos que aqui a gente cotidianamente fazia os debates no plenário e aprovava nossas proposições. Mas, infelizmente, nesse momento a gente vê a necessidade de todos os deputados e deputadas aqui colocadas em se expor novamente a essa pandemia para conseguir debater os graves erros e indícios de corrupção que pesam sobre o cargo máximo do nosso Estado, o cargo de chefe do Executivo. E aí eu queria aqui começar limpando o meio de campo, no entendimento que o impeachment de uma natureza jurídica, ele leva em si também, para além dessa natureza jurídica, uma natureza política. Inicialmente, partindo da natureza jurídica, eu devo dizer que nesse momento a gente vem fazendo essa sessão para votar um afastamento que já foi efetivado, né? Já foi efetivado a partir de uma decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves e posteriormente aprovada ali no pleno do STJ, mas a gente precisa averbar aqui o quanto que um processo de impeachment precisa ser um processo recheado de lisura e que garanta amplo direito de defesa. Porque aqui o que nós estamos avaliando, entendendo como elemento central desse impeachment, é avaliar o crivo daquele que foi o voto popular. Eu falo aqui de uma posição muito tranquila e confortável de quem sempre foi oposição à necropolítica do governador. No entanto, a gente precisa ter claro os limites da atuação desse momento de impedimento, porque aqui o nosso limite é o voto popular. Infelizmente, a gente tem que entender uma onda conservadora que aconteceu nas eleições de 2018, da qual elegeu esse governador que hoje está aí. Portanto, respeitando a soberania do voto popular, a gente precisa fazer um processo que conste com extrema lisura e que, embora aqui constituam graves indícios de corrupção, é preciso preservar o direito à ampla defesa. Mas, passado esses preâmbulos em relação ao procedimento jurídico, eu queria aqui reafirmar o trabalho do relator da comissão, deputado Rodrigo Barcelar, onde nos apresentou um relatório conciso, maduro, que é revestido de legalidade e é centrado em fatos claros, colecionados ao longo do relatório dessa comissão. Fazendo referência, dito esse trabalho excepcional do deputado relator Rodrigo Barcelar, eu gostaria de me ater agora também ao que nós aqui na LERJ devemos analisar na natureza do impeachment, que é essa natureza política. E aí, eu não poderia deixar de comentar o quanto que esse personagem, porque o governador Wilson Witzel é um personagem caricato, egocêntrico, fechado na sua própria vaidade. Um governador que inventou uma faixa de governador para se assimilar à faixa presidencial. Um governador que no seu primeiro dia eleito já colocou e avizinhou essa possibilidade de concorrer à presidência. Embora isso apenas possa ser colocado como um ato precipitado, como
Aqui eu não gostaria de fazer apenas um debate sobre a postura do governador e a forma como ele conduziu também a sua relação aqui com essa casa. Porque as mensagens enviadas pelo governo aqui para essa casa, muitas vezes não toleram a possibilidade desse parlamento aqui fazer o que é a sua vocação, legislar através de proposições. Muitas vezes as mensagens já vinham aqui fechadas, e isso representou o que a gente está vendo nítido nesse processo de impeachment, que é um governador sem uma base sólida, que é um governador que teve um relatório aprovado com sua ampla maioria de 24 votos a 0, e que hoje chega aqui no plenário até então com um sentimento semelhante. Mas eu, embora traga todos esses elementos aqui desse governador vaidoso, fechado no seu próprio ego, eu não poderia aqui deixar de observar também, frente à forma como foi o afastamento cautelar do governador expedido pelo STJ, o quanto que essa situação aqui também nos detona uma celeridade. Aqui na Alerj já debatemos o impeachment do governador desde julho e viemos maturando esse debate para garantir o amplo direito de defesa. Agora, o que me surpreende, o que me choca nesse processo é de que forma as investigações que pesam sobre uma primeira-dama ganham mais celeridade frente a outra primeira-dama. Então, eu chamo aqui a atenção para uma situação onde a gente espera que também da justiça venha a celeridade frente a outros crimes cometidos por outros agentes públicos também. Quero aqui também dizer que esse tratamento diferenciado que assistimos nos últimos meses, prestados aqui no Rio de Janeiro, frente ao debate econômico, também precisa ser colocado como elemento de chantagem, porque a gente debate aqui qual é o entendimento de uma lei complementar estar acima da outra, porque o Estado do Rio de Janeiro foi o único Estado colocado de fora do perdão da dívida nesse contexto de pandemia. Então, é importante que a gente diga aqui da pressão e do jogo de interesses que acontece nesse procedimento, para que a gente também tenha claro o entendimento que aqui é a tarefa desta casa recuperar e colocar o debate do impedimento do governador no trilho da história. Porque, afinal, aqui nesse momento, nós estamos fazendo história. Estamos aqui num debate democrático, liso e amplo, decidindo sobre o afastamento e o prosseguimento das investigações que pesam no governador. Eu tinha aqui muitos elementos para colocar, mas acredito que teremos ainda muito tempo para debater. Eu gostaria de acelerar aqui até pelo tempo. E gostaria de reiterar, nesses poucos minutos que me restam, um dos que foi os pontos fundamentais para a nossa bancada do PSOL propor esse impeachment, que é a política de insegurança do governador. O quanto que essa política nefasta de morte não só vitimou a juventude preta e periférica do nosso Estado, mas também colocou agentes subordinados ao governador em situações delicadas e embaraçosas. Não vou comentar aqui, mas todos sabem da cena patética e vexatória que foi o episódio do helicóptero atirando em uma tenda evangélica. Então, acho que são diversos elementos e eu queria aqui encerrar dedicando esse meu voto e esse debate àqueles jovens que foram mortos por essa política de insegurança desse Estado. Porque para a nossa bancada, por si só, estes já eram elementos suficientes para o impeachment do governador. Então, quero aqui fazer memória e referência a Agatha Félix, jovem que ontem completou 1 ano de assassinato pela polícia, a partir dessa política de insegurança. Jovem Agatha de apenas 8 anos. Quero lembrar de Jennifer também, morta pela polícia militar em confronto com os traficantes. Jennifer de apenas 11 anos. E também lembrar de Cauã, Cauês, Marias Eduardas e tantos outros que a gente viu padecer nessa política de insegurança.
Por fim, presidente, fecho aqui reiterando o trabalho impecável do deputado relator Bacelar, a condução do relatório do impeachment, e digo aqui que voto favorável ao impeachment do governador. E dizer que, nesse momento, me causa indignação ter que vir aqui votar a favor de um impedimento daquele juiz que foi eleito dizendo que ia combater a corrupção. E, mais uma vez, a gente vê o nosso Estado afundado em escândalos de corrupção. Então, reitero aqui o voto sim para o prosseguimento do impeachment do governador Wilson Witzel. Próximo orador